A comida de rua é aquele rolê, mistura cultura, tradição e uma bela chance de intoxicação. Mas também é onde o bizarro, o corajoso e o grotesco se mistura, sem pudor, com o inesperado. Neste vídeo, vamos te levar para um tour gastronômico que mais parece um teste de resistência. São pratos que desafiam não só as normas culinárias, mas também o seu plano de saúde. Então respira, engole o medo ou o vômito. Apresentamos aqui 10 comidas de rua que humilham qualquer chefe estrelado e provam que sim, o ser humano come de tudo e sobrevive. Bem-vindo ao Realidade Surreal! Sopa de estômago de vaca. Essa é uma iguaria realmente exótica da província de Guangzhou, China. Um prato que muitos estrangeiros têm dificuldade em aceitar. Não se engane pelo nome, a sopa de estômago de vaca não fala só do órgão, mas do que está dentro dele. Sim, você ouviu bem. O preparo dessa sopa é complexo. Após o abate do boi, o conteúdo não digerido de seu estômago e intestinos é extraído e filtrado até ficar bem claro. Depois, o líquido é misturado com vários ingredientes como ervas picantes, sal, bile bovina e pimenta, criando uma explosão de sabores. Além de consumi-la pura, alguns preferem usá-la para cozinhar carne. Acredita-se que isso potencializa ainda mais o sabor da carne preparada. Porém, muitos relatam que a sopa exala um cheiro que lembra fortemente esterco de vaca, tornando-se insuportável. Não à toa, ela ganhou outro nome bem infame: sopa de esterco de vaca. Você teria coragem de provar essa ousada iguaria bovina? Gafanhotos fritos. Nos mercados de rua da África, América Latina, Oriente Médio, China e Sudeste Asiático, os gafanhotos fritos são daqueles petiscos que nos fazem repensar tudo o que entendemos sobre gastronomia. Porque, embora sejam uma fonte de proteína bastante eficiente, continuam sendo insetos crocantes empilhados em bandejas. Sua preparação é tão simples quanto impressionante. Os gafanhotos são limpos, retirando patas e asas, mas sem perderem sua forma clássica. Ou seja, o corpo alongado e os olhos permanecem ali, encarando enquanto esperam para serem lançados no óleo fervente. Depois de fritos, ganham uma cor dourada e uma textura crocante, tornando-se um lanche perfeito para muitos habitantes dessas regiões. Apesar disso, o mais marcante não é o sabor, descrito como levemente defumado, parecido com nozes, mas o ato de colocar um inseto inteiro na boca. Para os locais, não há nada de estranho nisso, sendo praticamente o alimento do dia a dia, um item básico consumido há gerações, especialmente em tempos difíceis. Porém, para quem não está acostumado, encarar um prato desses pode ser um choque cultural gigantesco, especialmente após o primeiro crocante, que certamente marcará o começo de uma experiência gastronômica impossível de esquecer. Queijo Casu Marzu, o queijo mais radical do mundo. Se você é amante de queijos fortes, prepare-se para conhecer o Casu Marzu, uma iguaria nada convencional da deslumbrante ilha da Sardenha, na Itália. Diferente de qualquer outro queijo, ele leva a fermentação a um nível extremo. É propositalmente infestado com larvas vivas de mosca do queijo. Após ser preparado e envelhecido, o queijo é deixado para que as larvas façam seu trabalho. Elas consomem a gordura e as proteínas, transformando o interior do Casu Marzu em uma pasta incrivelmente cremosa e com um sabor picante e intenso, que os locais adoram. É comum espalhar essa mistura sobre pães ou biscoitos, com as larvas ainda se mexendo. Porém, atenção, essa iguaria não é para os fracos. Comer Casu Marzu pode ser perigoso se as larvas estiverem vivas, pois elas podem resistir ao ácido estomacal e causar danos ao sistema digestivo. Apesar dos riscos e da proibição oficial de venda, o queijo continua sendo uma tradição valorizada por muitos sardenhos, que o consideram uma verdadeira relíquia cultural. Então, fica a pergunta: você encararia uma mordida e entraria para o seleto fã-clube do queijo com larvas? Fire Pan. Você pode experimentar essa guloseima ardente em várias cidades da Índia e do Paquistão. Originalmente, o pan, ou panela de fogo, era um estimulante natural feito de folhas de betel misturadas com diversos aditivos, mastigado e depois cuspido.
Mas hoje as coisas evoluíram. Agora existem versões comestíveis, algumas até incendiadas. Para aproveitar essa iguaria única, você precisa comê-la direto das mãos do cozinheiro. Fãs do Fire Pan juram por suas propriedades curativas, alegando que ele pode aliviar rapidamente dores de garganta, além de proporcionar uma experiência picante e emocionante. É uma verdadeira aventura para o paladar, e quem sabe você até se sinta como um dragão. Ratos assados. Em várias regiões do Sudeste Asiático, da África e América Latina, a comida de rua pode realmente quebrar normas culturais e desafiar preconceitos de muitos turistas. Um dos exemplos mais notáveis e curiosos é justamente a preparação e venda dos famosos ratos assados. Uma iguaria que, para os habitantes locais, representa uma fonte de proteína acessível, rica e muito prática. Porém, para olhos menos acostumados, pode parecer mais um prato saído direto de um filme de terror gastronômico. Antes de qualquer julgamento, é importante esclarecer: não estamos falando dos ratos urbanos típicos, aqueles que vivem no esgoto ou remexendo lixo. Não, os ratos consumidos normalmente são os de campo, alimentando-se de grãos como arroz, milho e outras culturas, o que acaba proporcionando uma carne mais limpa, sabor mais suave e menos risco de transmitir doenças. Por isso, em muitos mercados dessas regiões, é perfeitamente comum encontrar ratos assados cuidadosamente empilhados em bandejas, prontos para serem vendidos. Embora para turistas a cena possa ser extremamente impactante ou até assustadora, para os moradores locais, comer um rato assado no almoço não é algo tão estranho assim. Na verdade, para eles, isso não é muito diferente de saborear frango grelhado ou mesmo uma boa costela de porco. Ovos balut. Balut é um ovo fertilizado com um embrião de pato crescido dentro. É fervido e consumido diretamente. A casca é comumente temperada com sal e vinagre. Seu sabor é intenso, com uma mistura de texturas que vai do cremoso do ovo à carne macia. O cheiro do embrião pode ser bem forte e velho, principalmente se o ovo não for bem fresco. Nas Filipinas, balut é uma comida tradicional, muito enraizada na cultura local e vista como fonte de energia e virilidade. É comum encontrá-lo em feiras e festas noturnas. Popular, mas seu consumo pode ser arriscado se não for bem cozido ou se não for guardado em boas condições sanitárias. Ovos mal cuidados podem se tornar um foco de bactérias como a salmonela. Caldeirões titânicos. No coração vibrante da Índia, onde a fé e a coletividade são pilares essenciais, os caldeirões titânicos surgem como símbolo gigante de generosidade e união. Enormes potes que podem alimentar milhares de pessoas de uma só vez. São usados em eventos religiosos, festivais e rituais, transformando a culinária num ato coletivo de serviço e fé. Nos templos, são feitas refeições gratuitas que podem servir dezenas de pessoas num único e grande dia. Assim, potes enormes de ensopados de lentilhas e pilhas de pães achatados viram centro dessa tradição sem distinção de classes, religiões ou castas. Por outro lado, celebrações religiosas como festivais hindus ou grandes cerimônias também tornam estas cozinhas caridosas protagonistas e, durante esses eventos, voluntários cozinham arroz e caldos em quantidades industriais, todos num gesto de bondade comunitária, como forma de expressar gratidão, humildade e um senso coletivo de propósito, superando qualquer divisão. Hakar, tubarão fermentado. Hakar é um prato tradicional da Islândia, feito de tubarão fermentado. É conhecido por seu sabor extremamente forte e amoniacal, tão intenso que pode ser desagradável para muitas pessoas. Seu cheiro também é tão penetrante que pode desencorajar até os mais corajosos que desejam experimentar. Apesar do sabor e cheiro característicos, há uma longa tradição na Islândia ligada ao Hakar, especialmente como forma de sobrevivência em tempos antigos, quando os islandeses não tinham acesso a outros métodos de conservação de alimentos. No entanto, o consumo pode ser muito perigoso se não for preparado adequadamente. A produção desse tubarão fermentado envolve um processo longo, difícil e complexo, e se não for realizado corretamente, pode deixar toxinas perigosas no produto final.
Essa espécie de tubarão contém uma alta quantidade de ureia na carne, que se não for eliminada durante a fermentação, pode gerar amônia, tóxica e muito prejudicial ao corpo. Essa amônia, em forma bruta, pode causar sérios problemas de saúde, como irritações no sistema respiratório, náuseas e vômitos, podendo até ser fatal em grandes quantidades. A preparação do hakkar também pode apresentar riscos se os vendedores não seguirem padrões adequados de higiene. Muitos locais que vendem hakkar nem sempre operam em condições seguras. Em alguns casos, os métodos de fermentação podem ser inadequados, ou os ingredientes podem estar expostos à sujeira e ao ambiente, aumentando o risco de contaminação. O tubarão fermentado pode ser armazenado em locais que não atendem às normas de segurança alimentar. Morcegos grelhados. Em certas regiões do Sudeste Asiático, Pacífico e África, morcegos grelhados são uma iguaria tão chocante quanto controversa. A preparação começa com a captura de morcegos frugívoros, conhecidos por se alimentarem de frutas, o que torna sua carne mais limpa e com um sabor peculiarmente adocicado para as comunidades que os consomem. Esses morcegos não são apenas uma fonte de proteína, mas também carregam valor simbólico e medicinal. Acredita-se que sua carne fortaleça o sistema imunológico e ajude no tratamento de problemas respiratórios, reforçando sua importância na cultura e na saúde locais. No entanto, essa prática tem gerado grande controvérsia em nível internacional, especialmente após as ligações dos morcegos com doenças zoonóticas, como certos vírus respiratórios graves. Apesar disso, essas preocupações parecem ter pouco impacto para muitos moradores locais. Para eles, esse prato continua sendo parte essencial de sua dieta e identidade cultural. Espetos de lacraias. Nos mercados de rua da China e Tailândia, uma das mordidas mais extremas e exóticas que se pode encontrar são os espetos de lacraias. Após serem coletadas, as lacraias passam por uma preparação cuidadosa. São limpas minuciosamente com a remoção das glândulas venenosas ou de qualquer parte que possa conter toxinas. Em seguida, são temperadas com sal, alho e especiarias locais. Esses insetos impressionantes, que podem atingir até 20 centímetros de comprimento, são então colocados em espetos de madeira e assados sobre brasas ardentes. Esse método de cozimento não só realça o sabor, como também ajuda a eliminar qualquer resíduo tóxico, tornando-os mais seguros para o consumo. Apesar das garantias de segurança e dos benefícios nutricionais, já que são ricos em proteínas, o sabor é descrito como uma mistura entre frango e camarão com notas terrosas que refletem sua dieta natural. Ainda assim, para muitos visitantes, só a ideia de morder uma lacraia pode fazê-los considerar que talvez o veganismo não seja tão ruim assim.